A gente está numa série no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero convidá-los a ler a palavra de Deus juntos nessa manhã, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E eu tenho intitulado essa série de Atos 29. Você que nos visita pode sobressaltadamente, curiosamente dizer, mas não termina no capítulo 28? Que papo é esse de Atos 29? Não é? O fato é que o que começa no livro dos Atos dos Apóstolos continua até hoje. Não é? Nós somos apóstolos. Calma. Nós somos apóstolos. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Se você segue a Jesus de Nazaré, se você é um discípulo de Jesus de Nazaré, você é enviado a fazer outros discípulos. Então você é apóstolo. Você não precisa de um programa na televisão e um carro de $700 mil para você ser apóstolo. Como diz um amigo meu, jocosamente, mas com um tom de verdade muito importante, esse aí é após-tolo. Podem rir. Apóstolo não é título hierárquico, irmãos. Apóstolo é um job description, é uma definição da função. Você é enviado a abençoar onde você estiver, em nome de Jesus. Então eu sou apóstolo, você é apóstolo. Pode dizer, na minha igreja tem um apóstolo, chamado apóstolo Gerson. Inclusive eu também sou apóstolo, né, Ricardo? Você é enviado à sua empresa. Muito bem, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, das ações daqueles que começaram a seguir a Jesus. Nós lemos na semana passada alguns versos e eu já vou abri-los, eu vou refrescar a vossa memória. Mas eu queria dizer que hoje a gente vai olhar para a vida extraordinária de um homem de Deus chamado Estevão. Não o nosso Estevão do Data Show, que é um menino extraordinário, mas Estevão foi um desses primeiros diáconos. Palavra grega para servo, para garçom, se a gente quiser contextualizar bastante. Aquele que leva a comida à mesa. Josi fez a diaconia hoje, trouxe água, fez uma diaconia, trouxe água aqui para a gente, para mim. Aquele que leva a comida à mesa. Literalmente a palavra diácono é servir, aquele que serve à mesa. Estevão, a vida extraordinária de Estevão chama a minha atenção, porque de vidas ordinárias o mundo já está cheio. Porque de gente ordinária a gente já está um tanto cansado. A palavra ordinária nasce como uma expressão de pura, aquilo que é feito em ordem, em sequência, né? Mas ela assume com o tempo a conotação de algo desprezível, sem valor, né? Num grego moderno, vagabundo, uma coisa sem valor, uma coisa ordinária. Você compra um negócio, isso é ordinário, né? Não durou nada. De coisas ordinárias, de vidas ordinárias, isto é comum, isto é rotineiro, isso é sem valor, isso é sem permanência, sem relevância, que nos engana. A gente está cheio de... Obrigado pela sua diaconia, Serginho. Estevão é um tapa na cara da minha tendência a viver uma vida ordinária. E dói. Vamos ao texto, Atos 6. Naqueles dias, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério. Notem que no grego a palavra ministério aqui é a diaconia, o serviço.
o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A gente pensou, eu expus esse texto semana passada. Tal proposta, diz o Lucas que nos escreve, agradou a todos. Escolheram, vamos dizer juntos para gravar, escolheram quem? Primeiro, Stephen, Steve em inglês, ou Stephen, né? Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Só a parte A do verso 5, mas ainda o verso 8. Estevão, homem cheio da graça e cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Senhor, que a tua palavra, que é viva, que é poderosa, que discerne aquilo que não pode ser discernido, nem mesmo, Senhor, pelos maiores e mais poderosos aparelhos de ressonância, de scanner, de tomografia, dos processos de psicologia, de psicanálise. A tua palavra, Senhor, é uma espada cortante de 2 gumes, que discerne os caminhos e os descaminhos do nosso coração pecador. Corta-nos, Pai, corta fundo o coração de pedra da gente nessa manhã, com a tua palavra viva, Senhor, e glorifica o teu nome, Jesus. Amém. Então a gente vê que nasce aqui o conceito de diaconia, de serviço. Mas a ideia de servo, de serviço, não é uma ideia que nasce em Atos dos Apóstolos. É uma ideia que permeia toda a Bíblia. As Escrituras Sagradas, lá no Antigo Testamento, nos mostram, assim, que essa ideia de serviço é uma ideia que agrada a Deus. Por quê? Porque, por exemplo, os patriarcas. Quem são os patriarcas? Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José. Podemos dizer Moisés, Josué. Esses nossos antepassados, esses nossos ancestrais espirituais, eles referiam-se a si mesmos e eram referidos como servos do Senhor. Se você tem o nobre hábito de anotar, escreva isso. A ideia de servo não começa em Atos 6. Ela permeia as Escrituras Sagradas. Os patriarcas referiam-se a si mesmos como servos do Senhor. Se você tem habilidade aí em percorrer a Bíblia, uma coisa que a gente está perdendo, né? Prefere lá no celular, Deuteronômio 34:5, ou então só anota, Deuteronômio 34:5, Moisés, o servo do Senhor, em hebraico, o nome do meu pai, Obed, meu pai é Obed, Obed Adonai, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe como o Senhor dissera. Há muitos textos que se referem, que fazem referência a Moisés, aos patriarcas, como sendo servos do Senhor. Você é um servo do Senhor? Você é uma serva do Senhor? Então fica ligado aí. Os salmistas também faziam a si mesmos, referiam-se a si mesmos como sendo servos do Senhor. Eu amo, por exemplo, às vezes eu uso esse texto, Marcão e Marquinho. Salmo 116, uma oração de Davi. Ele diz assim: Senhor, eu sou teu servo. Sim, Senhor, eu sou teu servo, eu sou filho da tua serva. A gente não sabe da mãe de Davi, né? A gente só sabe do pai, do Jessé. Ele diz: eu sou teu servo, eu sou filho da tua serva. Tu me livraste das correntezas. Aleluia. Às vezes, Danúzia, quando eu oro, eu estou assim angustiado. Eu lembro que eu sou um servo do Senhor e que minha mãe é uma serva do Senhor. Quem aqui é filho de uma serva do Senhor? Você é, não é, Jorge? Então, às vezes eu oro assim: Senhor, lembra do teu servo, filho da tua serva. Coisa boa.
Então, os patriarcas, eles viam-se a si mesmos como servos do Senhor. Os salmistas viam-se a si mesmos como servos do Senhor. Será que você se vê a si mesmo? Que esse é um verbo reflexivo, ver-se a si mesmo como servo do Senhor. Você se refere a essa igreja como lugar onde você serve ao Senhor? Ou você diz como muita gente, eu estou indo na igreja tal? Percebeu? Percebeu a falta de vínculo? O servo tem carteira assinada, ou pelo menos tem um contrato de prestação de serviço. Tem vínculo. Os profetas, então, fazem essa ideia ser elevada à enésima potência. Por exemplo, eu gosto muito especialmente de Jeremias e de Isaías. O Isaías diz assim, escuta essa palavra, Isaías 50:10. Isaías é estupendo, não é não? Né? Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Quando vocês me ouvem pregar, vocês têm consciência que o servo do Senhor está pregando? Quando vocês ouvem o pastor Eli pregar, vocês têm consciência que ele está servindo a Deus ao pregar a palavra de vocês? Olha que coisa linda. Isaías 50:10 na NVI. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? A gente precisa de crente que o pastor fala assim, olha, isso aí vai destruir a tua vida. E ao invés de sair murmurando, dizer assim, Senhor, eu vou obedecer à palavra do teu servo. A gente perdeu essa noção. O cara vai num pai de santo, com todo respeito. Eu sou descendente, eu sou brasileiro nato, 1/3 de sangue negro, 1/3 de sangue índio, 1/3 de sangue branco. Então, me dá licença. Almocei com os Spakov essa semana, então eu sou um vira-lata, né? Sou um mestição mesmo. Né, João? Você é russo, caucasiano, pedigree top, né? Mas com todo respeito à nossa herança afro-brasileira, né, aos nossos parentes, o cara vai no pai de santo, o pai de santo tem mais ascendência sobre as pessoas do que o pastor. É também que a gente está meio ruim de pastor também, né? Ressalva feita. Aquele que anda no escuro e que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de Deus e ouça a palavra do seu servo. Você está no escuro? Se Deus usar um servo dele para falar com você, ouça, por favor. Porque pode ser que seja a última oportunidade. Jeremias é outro camarada que via-se a si mesmo como servo do Senhor. Jeremias diz assim, num lamento, em nome de Deus, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. Tem neguinho aí procurando profetiza para saber se casa ou não. Né? Sabe aquele cara que para ser chamado de feio ainda tem que melhorar muito? Mas se você estiver numa situação na sua vida pessoal, e você conversar com um servo do Senhor, e ele te falar assim, meu filho, minha filha, e pode ser que ele seja mais jovem que você, tipo Timóteo e Paulo. O Paulo diz assim para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, não, Timóteo, fala com ousadia aquilo que o Senhor colocar na tua boca. Você pode estar no escuro, Isaías 50:10, Jeremias 29:19, mas o servo do Senhor é esse que serve a palavra. Ou seja, a diaconia, o serviço que nós crentes prestamos a Deus, não nasce em atos, não nasce na igreja que inicia. Servir a Deus, na Bíblia, fulano servia a Deus, serviu a Deus Abraão tantos anos, serviu a Deus Moisés tantos anos. Servir a Deus, essa expressão quer dizer adorar a Deus. A quem você adora, a quem você serve? Tem gente que é servo da carreira. Tem gente que é servo, como diz o Caetano Veloso, da força que ergue e destrói coisas belas.
Sabe do que eu estou falando, né? Da grana. Quanto que eu vou ganhar com isso? Outro dia eu estava conversando com meu filho, alto papo, ele no banco do meu lado, né? Eu falando com ele, disputando com a atenção do celular, tipo assim, estava perdendo. Aí falei uma coisa, eu achei que ele estava ligado, eu estou dirigindo, falei, Benoca, então filho, aí coração do pai aqueceu, eu falei assim, filho, você quer ser meu discípulo? Ele, quanto que é o salário? Aí, Tamar. Eu falei, aí que ele, não, ô pai, desculpa, foi mal, eu pensei que você estava falando de uma profissão. A quem você serve? A quem você serve? Porque você é servo de alguém. Você adora alguém. Na Bíblia, ser servo significa adorar alguém. A quem você adora? O que é um ídolo? Um ídolo é algo que ocupa o nosso coração. É que tem primazia no nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A quem você serve, a quem você adora. Idolatria, latreia em grego quer dizer servir. Você serve a um ídolo? Você serve a uma ideologia? A quem você serve? Quem ocupa a sua paixão? Como a gente fala, a moçada fala, né, Joshua? Sangue nos olhos. O que põe sangue no teu olho, cara? Servir a Deus na Bíblia é sinônimo de crer em Deus e adorar a Deus. Esse é o primeiro conceito que eu queria trabalhar. Segundo, se todo crente é servo, todo ministério é diaconia. E toda diaconia é culto. Amém? Tem bastante teologia aqui nessa frase. Se todo crente é servo, todo ministério, todo serviço cristão é diaconia, e toda diaconia é culto. E aí a frase que eu uso nas minhas palestras sobre adoração: sem culto na vida não há vida no culto. Você não serve a Deus aqui no prédio. A gente é viciado em chamar isso aqui de igreja, né? Lá em casa, assim, eu já até acostumou com a minha reprimenda. Assim, cadê a chave da igreja? Eu falo, não sei, a chave da igreja. É um prédio, gente. A gente não serve a Deus na igreja, a gente serve a Deus na vida. Então, olha só, esqueça o conceito de diácono como porteiro. Aquele cara chato que fica perturbando a gente quando a gente é criança. Lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro, já contei aqui, quando eu era menino, cara, a gente dava uma saidinha assim para fazer uma coisa simples, tipo na hora da pregação, brincar de pique-esconde, de esconde-esconde no estacionamento, coisa básica, entendeu? Eu ia na igreja todo dia, tinha que pecar no culto. Colocava chiclete na cadeira das meninas, ficava esperando o momento glorioso delas sentarem no chiclete, assim. Pena que não tinha celular para registrar. Tinha que pecar no culto, cara. Todo dia tinha culto, era culto, ponto de pregação, reunião de oração, ensaio do coral. Quinta-feira, culto público, sexta-feira, não sei o que lá. Culto na casa da irmã Nondina, eu gostava que ela fazia umas brevidades, aí eu ia. A mulherada orando e eu ficava na cozinha esperando assar o negócio. Consagração, eu tinha tudo para não ser crente, irmãos. Porque até sábado de manhã em jejum, minha mãe me levava para a igreja. Com 8 anos, cara. É mole? Um negócio desse é mole, Marcinho? Mas eu confesso que eu comia escondido. Algumas balas juquinha e pirulito zorro. Então a vida da gente, o serviço da gente não acontece aqui, mas acontece aqui também. Esqueça essa ideia de que, então, aí o diácono ia atrás de mim, aí eu descobri um versículo, eu falava, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Esquece, o diácono não é porteiro não, fica seguro, toreando o bêbado, sabe? Aí o bêbado chega na igreja, vou ter que contar essa, Brito. O bêbado chega na igreja, a irmã fala, paz do Senhor, meu irmão. Ele fala, a paz da senhora. Aí... Boa, né, João? Não, é ruim. Aí, o diácono é o cara que segura o bêbado. Não.
Diácono é você que serve ao Senhor nos outros 6 dias da semana. Amém? Diácono é servo. Vamos correr aqui. A minha vida é diaconia. Diga assim, eu sei que é chato esse negócio de repetir, mas eu sei que você está pensando em outras coisas. Tem gente aí que a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Sabe quando você viaja e deixa a luz acesa para enganar o ladrão? Aí o ladrão passa 3 da tarde e está a luz lá. Né? Eu sei que tem gente que está aí com a luz acesa e não tem ninguém em casa. Fala assim, a minha vida é diaconia. A minha vida é serviço para Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Ou não. Não precisa falar. Eu poderia viver a minha vida. Deixa eu falar de mim aqui. Os últimos 20 minutos. Eu poderia falar de mim. Eu poderia viver a minha vida para a minha glória, irmãos. Você não poderia viver a sua vida para a sua glória? Eu poderia viver minha vida para ganhar dinheiro. E querem saber, eu ia ser elogiado por isso. 1º milhão aos 40 anos. Não é? O ruim da gente envelhecer é que a gente, quando é jovem, a gente não tem dinheiro. E quando a gente é velho, a gente não tem energia. Não é? Não tem saúde. Aí não pode fazer nada com aquele dinheiro, né? Fica fazendo essa discussãozinha da CVC, sei que lá, bolsinha amarela. Vem! No mundo ideal você ganhava 1 milhão aos 22 anos, só o Neymar. Então, como a gente, se felicidade for dirigir um Mercedes aos 22 anos, irmãos, isso aí vai estar muito distante da gente. Mas eu poderia viver minha vida, usar minha inteligência para ganhar dinheiro. E aí o pessoal lá de casa ia falar assim, meu filho venceu na vida. Isso não ia ser um elogio? Ah, quem me dera, só se for sertanejo. É de coração. Fazer esse glissando aí, né, Gino? Aí eu teria ganhado dinheiro. Mas não, irmãos. Eu decidi servir a Deus com a minha vida, sendo servo de vocês e servo de outros irmãos. E você também decidiu servir a sua vida sendo servo de Deus e servo de outras pessoas. Todo crente, e especialmente todo pastor, deveria ser conhecido como servo de Deus. Esse deveria ser o apóstolo. Sabe essa categoria gramatical? Apóstolo. Fulano, vírgula, apóstolo, vírgula. Eli, vírgula, servo de Deus, vírgula, qualquer coisa. No nosso currículo vitae, no nosso resumê, tinha que ter isso. Daniel Brito, vírgula, servo de Deus, vírgula, design gráfico. Mas a gente não coloca, porque eles não valorizam isso. Eles valorizam quem serve a si mesmo, a sua ambição. É ou não é, José? Eu termino dizendo que Estevão nos dá um tapa na cara nessa mediocridade do cristianismo de domingo. Sabe por quê? Porque ele não é uma pessoa vazia. Só tem autoridade moral para cutucar a gente, para esbofetear a nossa mediocridade, irmãos e irmãs. Quem não é vazio. Você conhece gente vazia? Você conhece gente vazia? Você vai na festa, oi, tudo bem? Tudo bem. Pergunta de pessoa vazia, você trabalha onde? Conversa de vizinho vazio, entra no elevador, 7 segundos. Tempão, né? Calor, né? Tá calor. Tinha um comercial do Estadão que era ótimo, velório. Aí o cara vai chegando, todo mundo, pessoa vazia. Gente, ser vazio é uma droga. Uma droga no sentido mesmo, de não ter valor, porque é um vício. Você fica viciado em ser vazio. Aí o cara chega a viúva chorando. Aí ele vai lá apresentar condolências, né? Aí ele abraça a viúva, dá aquele tapinha, ó, abraço vazio. Beijo vazio no ar, tudo bem? Detesto isso, irmão. Pode me beijar. Dá um beijo no ar, para não perder o batom. Tapinha na costa, dá um tapinha na costa e fala assim: é a males que vem para bem. Aí ela começa a chorar. Você conhece gente vazia?
Aprendi há muito tempo isso. Pessoas medíocres e vazias falam sobre coisas. Pessoas que têm algo dentro, um pouquinho melhor, falam sobre pessoas. Mas às vezes ainda é fofoca, né? Mas gente que está crescendo não fala, não gasta um tempo precioso de uma conversa falando sobre coisas ou sobre pessoas, fala sobre ideias. Sobre ideias. Verso 3, em primeiro lugar, diz que Estevão é cheio. A palavra grega é pleres, quer dizer cheio, pleno, totalmente preenchido, sem espaço nenhum para nada. Ele é cheio de quê? Em primeiro lugar, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia insiste nisso, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo fala aos Efésios 5,18. Agora, por favor, irmãos, não há nenhuma técnica, não compre essa bobagem. Não tem uma técnica para ser cheio do Espírito Santo, tem uma reunião especial para ser cheio do Espírito Santo. Se alguém falar que tem, me perdoe, mas isso não tem fundamento bíblico. Tem uma técnica para ser cheio do Espírito Santo. Tem uma condição para ser cheio do Espírito Santo, é se esvaziar de si mesmo. Amém ou não? Não tem uma técnica. O Marcos tem uma unção, ele ora, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Não, a oração ajuda, a leitura das Escrituras ajuda, o jejum ajuda, a submissão espiritual ajuda, a santificação ajuda. Mas o que eu queria enfatizar, sublinhar, é que existe uma condição. Só pode encher-se quem se esvaziou. Certo, Tiago? Eu sei do que eu preciso me esvaziar, e você sabe? Vamos olhar para Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo. De que eu e você deveríamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa religiosidade acusatória. Gente crente adora falar mal dos outros, inclusive eu. O que mais? Da nossa santidade baseada em mérito pessoal. Eu sei do que eu deveria me esvaziar, e eu oro que você também saiba. Agora, uma outra coisa, a marca de quem é cheio do Espírito Santo não é simplesmente os dons do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito Santo. Sabe por quê? Um dia Jesus estava caminhando, ele estava com fome, não tinha rabibos perto de onde ele ministrava, né? Aí ele viu uma figueira. Quem fez a figueira ser figueira? Quem? Deus. Quem deu à figueira o dom de ser figueira? Deus. Mas por alguma razão aquela figueira estava morta. Ela tinha o dom, mas não tinha o fruto. Não basta ter o dom, tem que ter o fruto. Não basta o carisma, tem que ter o caráter. E Jesus amaldiçoou a figueira. Aí você vê gente aí, e eu falo isso com temor e tremor, cheio de dons, mas sem o fruto, sai fora, porque é a figueira que Jesus amaldiçoa. Porque quem tem o dom de verdade também terá o fruto do Espírito Santo. Terminando, Estevão era cheio também de sabedoria, ainda no verso 3. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é difícil de descrever, né? O termo grego é Sofia. Nós temos algumas Sofias aqui, a do Geir, a do Alexandre, que estava aqui na frente. Sofia não é apenas inteligência, de onde vem filosofia, amigo do saber, amigo da inteligência, né? Do conhecimento. Filosofia, Sofia, sabedoria, nesse sentido aqui bíblico, é muito mais uma questão de como a gente vive, e não do quanto a gente sabe. Eu tinha 21 anos de idade, tranquei a faculdade, termino com essa história. Estava angustiado, fazia Universidade Federal Fluminense, não sabia se ia ser músico, se ia ser professor. E eu falei para os meus pais assim, eu quero fazer uma coisa radical. Tranquei a faculdade, pedi uma licença sem vencimentos de 2 empregos que eu tinha no estado e fui morar em Florianópolis, João. Lá no Estreito e no Abraão. Primeiro no Continente, na Palhoça, depois no Estreito, depois no Abraão. Fiquei quase 1 ano lá, fazia jingle.
jingle para vereador, fiz até jingle para a raspadinha do Oktoberfest. Raspadinha da Oktoberfest, não conto para ninguém. A festa da cerveja. Mas eu fui em busca do meu coração. Sabe a música do Milton? Eu, caçador de mim. Passei um ano morando sozinho em Florianópolis, né? Minha mãe angustiada, mas eu queria achar o propósito de Deus para a minha vida. E um dia, num culto, numa Assembleia de Deus em São José, eu vi um pastor dizer o seguinte: existem 4 tipos de pessoas no mundo. A primeira delas é aquela que não sabe e não sabe que não sabe. Legal, né, Josh? Cara, tem tempo, eu tinha 21 anos, tenho 46, faz as contas. Não sabe, vamos repetir? E não sabe que não sabe. A segunda é aquela pessoa que não sabe, mas sabe que não sabe. Repitam. A terceira, seu Maurílio curtiu ali, né? Compartilha, seu Maurílio. A terceira é aquela que sabe, mas não sabe que sabe. Sabe. E a última, curtiu, Marcão? É aquela que sabe e sabe que sabe. Vamos falar tudo junto? Não sabe que não sabe, não sabe, sabe que não sabe, sabe, mas não sabe que sabe, sabe que sabe. Só vocês, irmãos. Pô, Lê, peguei pesado aí, né? De manhã, todo mundo com sono. Qual vocês, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, julgam que é a pessoa mais sábia? A gente pensa que é o último, é um cara que sabe que sabe. Mas se a gente for ouvir o Sócrates, se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que sábio é aquele que não sabe e sabe que não sabe, é consciente da sua ignorância. Irmãos, por que coisas boas acontecem para a gente que não vale nada? E por que coisas ruins acontecem para a gente boa? Mistério. Mas a gente que sabe, fica dando respostinha fácil. Os amigos de Jó eram gente assim: Jó, você pecou. Pequei o escambau, se Jó fosse carioca, né? Não, você pecou. A gente dá a resposta muito rápido para o sofrimento das pessoas. Estevão era cheio de sabedoria. Sábio é quem aprendeu que a vida é muito breve para ser pequena. Certo? A vida é muito breve para ser pequena. Não apequene a sua vida, não, por favor. Sábio é quem descobriu que a vida é mistério, mas também é milagre. Guimarães Rosa diz assim: quando nada acontece, Ivo, ouça isso, Ivão, quando nada acontece, um milagre está a caminho. Sábio é quem aprendeu que o não está garantido, mas o resto é lucro. Não é bom isso? Cara, o não está garantido. Tem tudo para dar errado. Então, se der errado, não vou me surpreender. Mas eu luto pelo que vale a pena, não pelo que dá certo. Em nome de Jesus. Sábio é quem entendeu que as coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas. Eu já contei aqui, eu era vizinho de um rapaz, meu carro quebrou, eu fui à casa dele e falei: você me empresta seu carro, recém-casado? E meu carro era um Uno branco, grande coisa, e o dele era um Del Rey velho, não é nada, é porcaria nenhuma. E eu falei assim: você pode me emprestar seu carro para eu ir no mercado? E ele falou assim: eu quero deixar claro para você uma coisa para a nossa amizade: carro e mulher a gente não empresta. Que pena, né? Não. Sábio é quem aprendeu que a vida, que as coisas mais importantes não são coisas, são pessoas. Coisa a gente joga fora. Amém? Sábio é quem descobriu que, com Jesus de Nazaré, que o resumo de tudo é o amor. De cada 10 pessoas que vão ao consultório da Josi ou da Raica, terapeutas aqui, né, Raica e Josi, 9 não estariam lá se tivessem sido amadas como deveriam ser. Ama seu filho. Para com esse papo de amanhã eu te levo no McDonald's, né? Filho do Heraldo.
Pai, me leva no McDonald's. Não, amanhã eu levo. Não, filho, amanhã. Pai, me leva no McDonald's. Não, amanhã eu levo. Pai, me leva no McDonald's. Não, filho, amanhã. Ele falou, pai, hoje é amanhã. Sábio é quem perdoa, depois perdoa, e depois perdoa novamente. E aí, só para variar, insiste em perdoar. Porque sem perdão a vida fica inviável, irmãos. O perdão te mata, tá? O perdão a falta de perdão é cancerígeno. Sábio é quem sabe que não sabe de nada. Estevão é um tapa na cara da minha pseudo-sabedoria, da minha arrogância, da minha presunção. Ele também é cheio de fé, não dá tempo de eu falar, leia. Fé é certeza e prova. Ele também é cheio de graça, palavra linda, o resumo da Bíblia. Ele é cheio do poder de Deus, ele realiza milagres. Mas eu quero terminar simplesmente dizendo que se você for servo do Senhor, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Nenhum pastor vai ficar te enchendo as medidas, cobrando, ligando para você vir aqui, fazer não sei o quê, porque você sabe que quem serve, serve por amor. É o seguinte, eu não vou mais encher o saco de ninguém não, tá? Porque vocês servem a Deus, não é a mim. Não vou ficar... Vocês servem a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo já entendeu isso. Perdoe a minha veemência, mas a gente precisa ir para um cristianismo 2.0, irmãos. Esse outro está travando muito, está dando muito tela azul, é Windows. Amém?